Bem, vamos lá, meus amigos. A gente já vai sem enrolação para a nossa edição de número 77, né? Jurisprudência comentada. Aí já a gente já vai para a edição de número 77. A gente tem um julgado bem interessante sobre desincompatibilização, tá? Fica aí até o final. Bem, a gente já começa aqui com o primeiro julgado, induto e inelegibilidade. O que é que o TSE entende? Bem, o induto, né? Ele tem a ver com uma concessão de perdão, vamos dizer assim, tem a ver com a concessão de perdão no que diz respeito à pena, né? Só para lembrar que existe uma inelegibilidade lá previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64/90, que diz que quem for condenado por um determinado crime, né, existe um rol lá de crimes, fica inelegível pelo prazo de 8 anos. Bem, mas aí a pessoa ela foi, vamos dizer assim, perdoada da pena. O que é que o TSE entende com base também no entendimento do STJ? Que a concessão desse induto afasta a pena, mas não os efeitos extrapenais, que no caso aqui seria a inelegibilidade. Tá bom? Então o induto não afasta a pena. Diferente, há uma discussão aí sobre a anistia. Tá? Vamos lá. Inimizade política entre o candidato e o suposto beneficiário da inelegibilidade reflexa. O que é que acontece? Na inelegibilidade reflexa, vocês sabem que é o parente de até 2º grau ou cônjuge do prefeito, do governador ou do presidente não pode se candidatar naquela circunscrição, salvo se for candidato à reeleição, como foi o caso do Eduardo Bolsonaro, né? Ou o titular se afastar 6 meses antes. O que é que o TSE entende? Que o fato de um parente, no caso aqui foi irmão, né? Um irmão era inimigo do outro irmão, né? Nesse caso, então, ainda que eles fossem, né, comprovasse que eram ali inimigos políticos, né? É o caso do irmão Cid Gomes e Ciro Gomes, isso não afasta a inelegibilidade reflexa, certo? Vamos lá, registro de candidatura. Aqui interessante esse aqui também, né? O que acontece? A gente tem aqui as fases do processo eleitoral, né? Cuja eleição é o dia, né? Vamos dizer assim, é o dia D, né? No entanto, antes da eleição, existe uma fase que a gente conhece de registro de candidatura. Todo ano, ou seja, todo ano par, 2024 municipal, 2026 eleição geral, eu tenho que demonstrar minhas condições de elegibilidade / não incorrer em inelegibilidade. Então, por exemplo, o fato de 2024 o meu registro ser deferido não quer dizer que lá em 2026 eu vou dizer, olha, essa mesma situação de uma condenação de crime, de uma reprovação de contas, enfim, essa mesma inelegibilidade já foi avaliada lá em 24. Portanto, há aqui uma coisa julgada e um direito adquirido. Não. TSE entende que a cada eleição, essa mesma inelegibilidade, inclusive, / elegibilidade, pode ser revista. Não há aí a cobertura da coisa julgada. Certo? Direitos políticos. Esse aqui bem interessante também, tá? Esse aqui, deixa eu até fazer uma correção, que esse julgado aqui foi do ministro André Ramos. Espera aí, só um minuto. Pronto, tá aí, corrigido, né? O devido relator agora. O que acontece? Nesse processo aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Nesse processo aqui, o candidato ele tinha arguído a inimputabilidade em uma ação penal paralela, né? Uma outra ação sobre uma outra questão. Na ação penal, ele havia se declarado, né? Havia se defendido no sentido de ser inimputável, né? E aí o que se arguiu? Bem, se ele era inimputável lá na ação penal, logo ele não detém os direitos políticos, né? Por conta da incapacidade. No entanto, o que o TSE entendeu? Que essa incapacidade, se o próprio Código Civil revogou, né, a única incapacidade que tem agora é em relação à minoridade, né? Então, nesse caso, não haveria que se falar da repercussão da inimputabilidade nos direitos políticos em razão da incapacidade relativa, né? Isso o TSE afastou, porque o único caso de incapacidade agora é em razão da idade, tá? Julgado aqui interessante. Bem, esse próximo julgado aqui a gente aprofundou, tem um vídeo aqui no canal, né? Dá uma olhadinha depois, mas só para resumir,
O que quer dizer esse julgado aqui é que o vice, quando ele ocupa, né, vamos supor aqui 3 quadriênios. Então, ele ocupou aqui, substituiu o prefeito dentro dos 6 meses antes das eleições, eu já conto isso aqui como um mandato. Então, no máximo, ele só pode concorrer para o quadriênio B na titularidade de prefeito. Não pode concorrer no quadriênio C, porque o TSE já considera, ainda que em caráter de substituição, como um mandato nessa substituição aqui no mandato A, tá? Mas a gente tem um vídeo aqui aprofundando especificamente sobre esse caso, depois dá uma olhadinha aí. Próximo entendimento, aqui tem a ver com o recurso eleitoral, tá? O que acontece? No âmbito da justiça eleitoral, não cabe o agravo de instrumento, né? O agravo de instrumento não tem possibilidade como regra aqui na justiça eleitoral, tá? Então o TSE entendeu que a interposição do agravo de instrumento, em vez de ser o agravo interno contra a decisão do relator, caracteriza erro grosseiro, né? Até porque todo mundo sabe que não existe, como regra geral, agravo de instrumento no âmbito da justiça eleitoral. Em casos excepcionais, tá? Não é o caso aqui, existe o agravo de instrumento, tá? Certo? E por fim, aquele julgado que eu prometi para vocês sobre desincompatibilização, que diz o seguinte, bem, lá no artigo 1º, né? Artigo 1º, inciso 2 e seguinte da Lei Complementar 64/90, tem algumas possibilidades de desincompatibilização de servidor público. Então, secretário, servidor em geral, superintendente, tem que se afastar em um determinado, a depender do cargo que ele quer concorrer, em um determinado prazo de tempo antes das eleições para poder concorrer. No entanto, o TSE entende que essa desincompatibilização não se aplica a terceirizados, né? Só se aplica a estatutários / comissionados, né? Não se aplica aí a prestadores de serviços em geral, né? Só se aplica a estatutários e comissionados. Ou seja, de alguma forma o servidor público tem que ter um vínculo direto com a administração. Certo, meus amigos? Bem, esse aí, né, foi os nossos julgados dessa nossa edição de número 77. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. E se quiser se matricular, se aprofundar em direito eleitoral, o link vai ficar aqui na descrição, certo? Forte abraço e até a próxima.